Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, tá? Mas foi uma maneira que eu encontrei de eu estar trabalhando nos conteúdos com vocês. Principalmente nesse período de quarentena aí que tem muita gente que tá em casa. Eu não queria lotar vocês de atividade. Porque eu não achava tão proveitoso. É melhor a gente ter a discussão do conteúdo. Porque vocês fazem pergunta do que não entendeu e a gente responde uns exercícios a partir dessa discussão. Em algumas turmas de primeiro ano, a gente conseguiu fechar essa ideia de pré-história, outras não, sabe? Então, de uma maneira geral, eu vou tentar trabalhar o conceito aí para todo mundo, porque aí a gente já começa a pensar outras coisas futuramente. Essa é uma primeira aula de outras que eu vou estar fazendo, é uma experiência, se eu ver que vai dar certo eu continuo, tá? E necessariamente para dar início, a gente tem que entender a história como um conceito, ou melhor, a pré-história como um conceito. A pré-história é o período que vai do surgimento do homem até o desenvolvimento da escrita, entendem? E o termo ele tem que ser bem avaliado, porque ele vai surgir num período onde os estudiosos, baseados em ideias positivistas, vão dizer que só vai ter história quando a gente tem o desenvolvimento da escrita. Então, a pré-história, para esse pensamento, não seria um período da história, seria um período anterior à história. Então, a história só passaria a existir com o surgimento da escrita. Esse argumento ele possui um erro, porque a gente sabe que muitas culturas, muitas sociedades, eles não possuem sistemas de escrita. Mas isso não quer dizer que eles não possuem história, sabe? Existem vários elementos sociais aí que completam a qualidade histórica de um povo. Lembrando essa ideia do ser humano como um ser cultural que produz a sua história. Eu percebo que alguns estudiosos, de uns tempos para cá, eles preferem usar o termo pré-antiguidade para explicar esse período. É uma preferência própria deles, tá? Mas que eu acho bem interessante, bem pertinente a gente usar, porque aí a gente tira esse preconceito do conceito de pré-história e a gente começa a abordar uma temática até um pouquinho mais fluida para discutir. Porque seria aí a pré-história o período necessariamente anterior a essas sociedades mais clássicas aí, ou ao surgimento da escrita, compondo assim a análise do ser humano como ser social e cultural, tá bem? Então a gente não pode esquecer disso. Então, continuando com essa ideia, como a história, ou a pré-história, se iniciando com o surgimento do homem, a gente tem dois argumentos principais para defender esse surgimento, ou melhor, que explicam o surgimento do homem: o criacionismo e o evolucionismo. De uma maneira geral, o criacionismo ele vai falar para a gente que os seres, o universo, tudo que existe partiu de uma força criadora, de um ser que gerou o universo ou de uma força maior que gerou o universo e todos os seres que nele habitam. Essa é uma linha de raciocínio e aí a gente tem que tomar um cuidado porque geralmente quando a gente pensa em criacionismo, a gente se direciona logo para o relato bíblico da criação, que não é um erro, também é um exemplo de criacionismo, mas a gente acaba negando todas as outras culturas que também têm suas formas de pensar o mundo e as coisas. E aí a gente também tem um evolucionismo sustentado nas ideias de Charles Darwin sobre a origem das espécies, também onde ele vai estar apresentando o conceito de seleção natural, que vocês vão ver com mais propriedade nas aulas de biologia, mas é válido a gente trabalhar ele aqui também, porque é um mecanismo para a gente entender esse surgimento do homem. Indo para a ideia do criacionismo, tá? E aqui eu não falei criacionismo, eu falei criacionismos no plural, para a gente entender que cada cultura, cada povo, ele vai ter uma maneira de entender o surgimento do mundo e todas as questões que envolvem as sociedades, tá bom? Ou que envolvem a sua sociedade. O mundo é complexo demais, a gente tem diversas religiões, a gente tem diversas religiosidades, a gente tem dentro da cultura ocidental princípios bem pautados no catolicismo, e isso explica e sustenta a maneira de se pensar da nossa sociedade de maioria católica e evangélica, tá? Mas quando a gente vai para o Oriente, tá? A gente começa a perceber uma diversidade cultural bem diferente da nossa, tá? Essa ideia da criação para os povos tupis é só um exemplo, para vocês entenderem como existe diversidade nessa ideia da criação do mundo. Aqui apresenta Tupã, que com a ajuda da deusa Araci vai criar a Terra e tudo mais. A ideia dos primeiros humanos, também criados com a ajuda de Tupã como seus filhos e filhas, enfim. É um detalhe a ser analisado, tá? Isso é mais como exemplo. Aí eu recomendo que vocês deem uma lida, sabe? Porque é válido. E a gente tem que parar para entender que
no mundo não existe só o nosso ponto de vista. A gente tem diversos pontos de vista a serem respeitados, tá bem? E a gente vai para o evolucionismo, né? Essa imagem que vocês estão vendo inicialmente aí, a gente tem uma situação meio complicada. Ela é uma imagem mal interpretada. As pessoas sempre que se direcionam a ela, principalmente as pessoas que são mais leigas, assim, que não param para analisar, acham que o evolucionismo ele aconteceu da noite para o dia, que foi um acontecimento, como posso falar para vocês, um fenômeno instantâneo. Na verdade, não. A gente tem que parar para entender que o processo de evolução é longo. A gente está falando de uma coisa de milhares de anos. Não é algo que acontece da noite para o dia, sabe? Então, de um gênero desse para outro, são anos dentro de um processo, tá? E aí a gente tem que lembrar necessariamente das ideias de Darwin, de seleção natural. As espécies melhores adaptadas ao meio, elas têm mais propensão de sobreviver e transmitir as suas características para os seus filhos, ou seja, para gerações futuras. Então isso é uma característica necessariamente desse argumento do evolucionismo. E, reforçando, o homem não evoluiu do macaco. Isso é uma coisa que você já sabe, mas é bom sempre estar reforçando. É uma ramificação do gênero Homo. O processo evolutivo não ocorre do dia para a noite, é algo que levou milhões de anos e o homem não evoluiu do macaco. Tá? A gente tem que ter essa consciência plena aí dentro desse processo. E o ser humano não parou, não só o ser humano, mas as outras espécies não pararam de evoluir. Essa ideia do uso essa ideia de seleção natural, ela persiste, mas não é uma coisa tão perceptível assim, porque é um processo bem mais demorado, tá? Para se poder entender. Então, quando vocês olharem essa imagem da evolução humana, não olhem ela de bate pronto não, a gente tem que fazer uma análise maiorzinha dela para a gente entender. Aqui a gente tem uma charge simplesinha, recomendo que vocês sigam. Esse é um cara chamado Carlos Ruas, ele é dono de uma página no Instagram chamada Um Sábado Qualquer. E aí a gente tem Darwin conversando com a Terra e tudo mais, explicando a ideia do evolucionismo, e aí aparece Deus, a representação do criacionismo aí tentando diminuir a fala de Darwin. Recomendo para vocês. A página é muito interessante, sabe? E aí na pré-história a gente tem uma periodização bem comum, que vocês já devem ter visto por aí, que é o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. O Paleolítico é um período maior, tá, da pré-história, iniciada 3 milhões de anos até 10 mil a.C. Nele, as espécies humanas elas ainda eram nômades, o gênero Homo ainda se encontrava no estado de nômade, não possuía lugar fixo, eram caçadores e coletores e se organizavam em bandos. Os instrumentos eram rústicos ainda, feitos de pedra, osso e madeira, mas tinham sua funcionalidade. Tá? E aí a gente começa a ter as primeiras noções de contato com o fogo. Esse é o período chamado Homens das Cavernas, na linguagem mais literal, a Idade da Pedra Lascada, como algumas pessoas pensam, tá? O Paleolítico. E aí que a gente encontra as pinturas rupestres, compondo essa formulação, tá? O Neolítico já é um período que vai de 10 mil a.C. até 4.000 a.C. também. O ser humano já começa a se organizar, já começa a ter um lugar fixo. Ele já passa por um processo de sedentarismo ali, de sedentarização, com a domesticação de animais, o desenvolvimento da agricultura. A partir daí ele não precisa mais se arriscar para ir de um lugar para outro para estar caçando ou necessariamente colhendo seu alimento. Agora ele sabe plantar e ele começa a criar animais. Isso diminui o risco de morte nessas caças, nessas aventuras aí da vida de nômade. Isso vai fazer com que a população aumente. No Neolítico a gente tem uns ganhos da população mundial. A gente começa a ter a produção de cerâmicas, vasos e potes, o que ajudava a armazenar alimento e água. O uso de peles de animais para estar fazendo roupas, proteger do frio e outras coisas. Tá? E os instrumentos eles ainda continuam sendo de pedra, osso e madeira, só que a gente tem coisas mais elaboradas. E gradativamente a gente tem a formação de vilas. Está entre aspas aí, tá? Porque não é um conceito bem usual, mas é o que dá pra gente estar usando para entender essa organização social do Neolítico. E aí a gente chega na Idade dos Metais. Muitas pessoas não consideram necessariamente a Idade dos Metais como um período da pré-história, já classificam ele como Antiguidade Ocidental, tá? Antiguidade Oriental. Só que muitos elementos ainda persistem da pré-história e aí cabe a gente estar entendendo como as organizações sociais, de forma geral, ainda estarem se formando. Entendam,
A passagem de um período para o outro ela não é exata, não é precisa. A gente tem diversos detalhes que variam no tempo e espaço, ou um período, ou uma região, um espaço geográfico passou por transformações primeiro que outro, enfim, são detalhes, tá? E além de que, entre o Paleolítico e o Neolítico, algumas pessoas, alguns pensadores e estudiosos do período gostam de acrescentar ainda o Mesolítico, que seria um período de transição entre as eras. Mas, no geral, os três períodos maiores são esses. A Idade dos Metais, a gente já começa a ter o surgimento da escrita cuneiforme, com os povos sumérios mesopotâmicos, tá? A formação de estados e a centralização do poder, que é um fenômeno muito importante, e a gente tem o domínio do metal. Inicialmente o cobre e o estanho, depois a gente vai aprender a ligar, fazer algumas ligas metálicas por ali, a gente começa a ver o bronze sendo usado para a fabricação de armas e outros instrumentos agrícolas, o que acelera o processo de produção e traz mais possibilidades de sobrevivência em conflitos e tudo mais. O ferro, o aço, outras ligas mais fortes, só vão começar a ser moldadas lá para 1500 a.C., um período já bem mais para frente. Tá bem, mas inicialmente a gente tem isso aí. E aí eu deixo para vocês uma pequena atividadezinha, tá? Espero que vocês aproveitem aí, façam ela direitinho. Eu vou estar mandando esse arquivo para vocês em PDF também. E aproveitem esse tempo de quarentena para estudar. Tem esse material no livro de história, o capítulo 2, vocês podem dar uma lida, ajuda bastante, tá? Inicialmente a gente começa com isso aí, depois eu vou estar passando para vocês outras coisas, outras aulas para a gente discutir. Mandem mensagem, eu vou estar colocando esse vídeo no YouTube e aí vocês podem estar deixando as dúvidas de vocês nos comentários. E a gente pode estar discutindo ali com eles, sabe? E futuramente eu estou trazendo mais coisas para vocês. A aula não ficou 100% porque aqui é experiência ainda, mas a gente aguarda para ver no que vai dar. Valeu, viu, gente? Aproveitem a quarentena e bons estudos aí.